Salve, salve galera do nono ano, professor João aqui. E galera, esse é o último módulo da apostila 4. Que bom, né? Demorou, mas chegou. E nesse módulo, galera, a gente vai falar de uma das coisas que vai ser muito importante, não só para a escola, mas também para a vida de vocês, que é a matemática financeira. Então, fique esperto, fique atento, anote suas eventuais dúvidas e embarque com o tio João nessa louca aventura da matemática. Galera, vamos começar com a ideia de porcentagem. Eu sei que vocês já entendem um pouco do que é a porcentagem, mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? O termo porcentagem refere-se a uma fração cujo denominador é 100, né? Vem de percentes, literalmente por 100, e pode ainda ser representada da forma decimal. Por exemplo, 12% é igual a 12 dividido por 100, é uma fração centesimal, 12 dividido por 100, que pode ainda ser representado como 0,12. Ou seja, 12 com esse símbolo de porcentagem é a mesma coisa que 12 dividido por 100, que por sua vez é a mesma coisa que 0,12. São coisas equivalentes. 3,6% é 3,6 dividido por 100, que é 0,036. 213% é 213 dividido por 100, que é 2,13. Então, todos esses números têm representações percentuais, fracionárias e decimais. Equivalentemente, é claro. Podemos aplicar o percentual para calcular partes de um todo ou para representar as partes de um todo. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. Calcule 24% de 5.600. Bom, eu quero saber que esse percentual representa quanto desse total. Basta multiplicar então 5.600 por 24 sobre 100. 24 sobre 100 vezes 5.600, eu posso cortar os dois zeros, vai ficar 24 sobre 1 vezes 56, o sobre 1 eu ignoro. 24 vezes 56 dá 1.344, ou seja, 24% de R$ 5.600 é R$ 1.344. Bacana, né? Exemplo 2. Se um soldado ganha R$ 2.300 de soldo e paga R$ 900 de aluguel, que porcentagem do seu salário ele gasta com a moradia? Bom, 100% do salário é R$ 2.300, então R$ 900 vai ser quanto por cento? É uma espécie de regrinha de 3. Né? Vale, galera, se você quiser fazer mais rapidamente, que o X vai ser igual a parte, que é o aluguel, dividido pelo salário, que é o todo. 900 dividido por 2.300 dá 9 dividido por 23, que dá aproximadamente 0,391. Ou seja, esse soldado gasta 39,1% do seu salário com a moradia. Aí, professor, como é que você transformou 0,391 para porcentagem? Galera, basta você multiplicar por 100, basta você andar duas casas para a direita com a vírgula. O número decimal, para virar porcentagem, você pega a vírgula e anda duas casas para a direita. 0,391 é a mesma coisa que 39,1%. Bonitinho. Bom, já que a gente falou de porcentagem, a gente pode também falar dos aumentos e descontos. Quando a gente pega um valor e calcula um aumento percentual sobre esse valor, a gente está calculando um aumento. Quando a gente diminui o valor percentual, a gente está calculando um desconto. Quando queremos calcular um aumento percentual sobre um preço, basta calcular a porcentagem e adicionar isso ao valor inicial. Simples assim, sei lá, eu ganho R$100 e tive um aumento de 20%. 20% de 100 é R$20, então o meu novo valor vai ser R$100 que eu tinha, mais os 20 do aumento, R$120. Calcula a porcentagem e soma um valor. Só que a gente pode generalizar, gente. O bacana é esse, você pode generalizar. Por exemplo, se quisermos calcular um aumento de 15% sobre um preço X, nós faremos 100% desse preço X mais 15% desse preço X. Ou seja, um novo preço vai ser 115%, que é os 100% que eu tinha, mais os 15% que aumentou. Se é um acréscimo, né, aumento, você soma. Ou seja, eu posso garantir que 115%, ou seja, 1,15, é o novo preço a ser calculado. O novo preço vai ser 1,15 vezes X. Esse carinha, esse 1,15, ele tem um nome, tá? Esse acréscimo de A%, no nosso caso 15%, esse valor que eu estou multiplicando pelo total é chamado de fator de correção. Nesse caso, um fator de aumento, porque eu estou aumentando o valor. E ele é calculado fazendo 1, que representa 100%, mais o que eu estou aumentando, no caso mais 15%, certo? E você pode então fazer mais rapidamente, você pode simplesmente, ao invés de calcular a porcentagem separadamente e depois somar, que ainda é um método válido, você pode simplesmente multiplicar o total pelo fator de correção. Esse fator de correção vai ser 1 mais
o valor que você está aumentando percentualmente. 1 mais 15% dá 1 mais 0,15, ou seja, multiplica por 1,15. Mas, professor, e se estiver diminuindo? Aí não é um aumento, é um desconto, né? Se você quiser calcular um desconto percentual sobre um preço, basta você também calcular a porcentagem e diminuir do total. Essa experiência de conta, né, é a mesma coisa que você fazer o seguinte. Por exemplo, eu quero calcular 20% de desconto sobre um preço Y. Então, o novo preço vai ser o preço antigo, 100% de Y, menos o desconto que eu estou dando, 20% de Y. Ou seja, o novo preço, o preço final vai ser 80% de Y. E como 80% é 0,8 ou 0,80, tanto faz, a gente pode garantir que o novo preço será dado por 0,80 vezes x. Esse número 0,80, que também é 1 menos o desconto que você está dando, ele vai ser chamado de fator de correção, e nesse caso, como é uma redução, é um fator de desconto. Como é que eu calculo esse fator? Sempre fazendo 100% menos a porcentagem que você está descontando. No caso do desconto, obviamente. 100% menos 20% dá 80%, que eu represento por 0,80. Se fosse um aumento, soma, se for desconto, diminui. Ó, um exemplo, aplicando conhecimento número 1. A loja de departamentos ofereceu aos seus clientes 5% de desconto em qualquer compra com o seu programa de fidelidade mediante cadastro. Fabrício foi à loja e pegou 3 produtos que estavam com preços promocionais, ou seja, ele pegou um edredom que de 150 estava por 120, um jogo de panelas que por 120 estava por 96 e uma forma de bolo que de 30 estava por R$24. Na hora de pagar, ele descobriu que podia fazer o cadastro no caixa e aplicar o desconto referente ao programa de fidelidade no valor da compra. Quanto Fabrício economizou no total, em real? Em relação ao preço original, qual foi a porcentagem do desconto do preço final? Bom, o preço original seria 150 mais 120 mais 30, daria um total de R$300 a compra. O desconto, 120 mais 96 mais 24, dá R$240. Bom, o desconto sobre o preço referente a programa de fidelidade vai ser 5% do valor da compra. Então, 5% de 240, que é o valor da compra, vai ser 5% vezes 240, que dá 12. Ou seja, além de já pegar o valor com desconto, ele ainda vai ganhar um desconto de R$12. Então, o valor pago no final da compra é de R$228. E repara que ele economizou então R$72, galera, porque ele ia pagar R$300 se fosse o preço original e vai pagar R$228 de fato. Uma economia real de R$72. Além disso, ele perguntou qual foi o desconto percentual, não é isso? Esse desconto vai ser parte dividido pelo todo, 72 dividido por 300. Simplificando por 3, dá 24 dividido por 100. Mas, professor, por que você simplificou por 3? Ó, galera, aqui é um rápido macete que eu passo para vocês. Se você quer achar porcentagem, você quer achar uma fração de denominador 100. Aqui eu vi que tem 300. Caraca, 300 não é 100, professor. Mas se eu dividir por 3, vira 100. Então, o que eu fiz aqui foi um macete. Eu dividi 300 por 3 para virar 100. E se eu dividir por 3 embaixo, eu também dividi por 3 em cima. 72 por 3 dá 24. 24 sobre 100, 24%. Ou seja, o desconto que ele conseguiu em relação ao preço original foi de 24% do valor da compra. Um desconto, aliás, muito bacana, né? E aí, galera, seguindo, a gente vai estudar os juros. Juro é o nome dado ao valor do rendimento de uma aplicação financeira ou empréstimo. Galera, é simples assim. Juro é quanto você recebe por ter deixado seu dinheiro aplicado ou quanto você paga por estar com o produto de alguém ou por estar devendo alguma coisa ou por ter comprado alguma coisa a prazo. Esse valor que você paga além ou que você recebe além do valor original é chamado de juro. Há dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. Vamos estudar os dois. Os juros simples são aqueles onde o rendimento incide sempre sobre o valor inicial da aplicação durante um certo período. Já nos juros compostos, o rendimento é calculado sobre o valor acumulado ao longo do período de tempo, sendo diferente a cada período. Como é que é isso, professor? Basicamente, nos juros simples, que é o juro camarada, o juro do amigo, ele vê quanto você está devendo ou quanto você aplicou inicialmente e calcula uma porcentagem sempre em cima daquele valor. Ele não atualiza, é sempre a mesma coisa. Já nos juros compostos, esse valor vai sendo atualizado período por período, capitalização por capitalização.
e aí esses juros podem aumentar ou diminuir dependendo do tipo de aplicação que você está fazendo. Vamos começar estudando juros simples. No regime de juros simples, o percentual da taxa de juros I, galera, I vai ser a letrinha que a gente vai usar para representar a taxa de juros. Incide sobre o valor inicial, que é o nosso capital, que a gente vai representar pela letra C, durante um período de tempo T. Vale que J de juros é igual a C de capital vezes I de taxa vezes T de tempo. Essa é a nossa formulazinha dos juros simples. Se você quiser decorar, fala que J é igual a CIT. J é igual a CIT. Esse I, galera, vai ser percentual, então você pode escrevê-lo como fração ou como decimal, depende do seu humor. Tanto faz, porque o resultado tem que dar o mesmo. O montante... Ah, professor, não tinha letra M, não tem problema. M é de montante. Montante, galera, lembra de que é um valor acumulado, amontoado, né? O montante é a soma do capital, que é quanto você investiu ou quanto você estava devendo inicialmente, mais os juros dessa aplicação. Como a gente já consegue escrever os juros em função do capital, vale isso daqui. E aí, se você gostar de formulazinha, para os juros simples tem mais uma fórmula. O montante dos juros simples é capital que multiplica 1 mais I vezes T. É como se eu tivesse botado C em evidência na linha do meio. E aí você vai ter essa formulazinha. Lembrando, M é o montante, J é juros, I é taxa percentual e T é período de tempo. Exemplo. José comprou um fogão novo que custava R$ 750 à vista. Como não dispunha de tal quantia, decidiu parcelar o eletrodoméstico em 3 vezes, de modo que o preço final sofreria um acréscimo de 6% ao mês no regime de juros simples. Desse modo, determine o valor final pago por José no fogão e qual será o valor de cada parcela. Bom, galera, então o José vai comprar o fogão e vai pagar em 3 meses, né? Já que são 6% ao mês, ele vai pagar em 3 vezes. Então, vamos ter o seguinte, ó. O capital é o valor do fogão, R$ 750. A taxa de juros I é 6% ao mês e o período de tempo T é de 3 meses. Vale pela fórmula que o J é igual a C vezes I vezes T. Então, J é igual a 750 vezes 6 sobre 100. Botei na forma percentual, né, que é a forma fracionária, vezes T, que é 3. Eu posso simplificar, posso multiplicar primeiro, enfim. Eu decidi multiplicar todo mundo primeiro, ó. 750 vezes 6 dá 4.500. Então vai ficar 4.500 sobre 100 vezes 3. Os dois zeros do 4.500 cortam com os dois zeros do 100. Vai ficar 45 vezes 3. 45 vezes 3 dá 135. Então o nosso amigo vai pagar um total de R$ 135 de juros. E o valor do fogão vai passar de ser de 750 para 750 mais 135. Ao final dos 3 meses, o José vai ter pago R$ 885 no fogão. Então, qual o valor final pago por José no fogão? R$ 885. Mas ele também perguntou qual vai ser o valor da parcela. Você vai pegar o valor total e vai dividir por 3. 885 dividido por 3 dá 295. Então, o José vai ter que pagar. Mais um exercício, aplicando conhecimento número 6. Não é difícil andar pela cidade e passar por uma loja de bolos caseiros. Franquias desse tipo de loja estão em alto no mercado. Geralmente a comercialização é de bolos simples que lembram das avós. Entusiasmado com a ideia de negócio, Bruno solicitou a um banco um empréstimo de R$ 10.000 a ser pago em 6 meses, a juros de 3% ao mês. No final do prazo, qual o montante Bruno vai pagar? Lembrando, gente, juros simples de 3% ao mês. Bom, então vamos lá. A gente quer saber o montante. O capital é de 10.000. A taxa de juros é de 3% ao mês e o período de tempo é de 6 meses. Eu vou ter então que o montante dos juros simples, eu vou usar aquela formulazinha lá. Poderia ter calculado os juros e depois somado, tá, gente? Mas eu quero usar a fórmula para não cair em desuso. Montante dos juros simples vai ser C vezes 1 mais I vezes T. Então o montante vai ser 10.000 vezes 1 mais 0,03 vezes 6. Professor, por que 0,03? 3%. 3% é 3 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,03. Eu posso escrever na forma percentual, na fracionária, como no exercício anterior, ou na decimal, como nesse exercício aqui. A minha dica é que quando você estiver usando a fórmula do montante, tenta sempre botar na forma decimal. Se for usar só a fórmula dos juros, CIT, né? Aí a forma fracionária é mais fácil. Tá? Então eu vou substituir por 0,03. Fazendo a multiplicação dá 0,18. 1 mais 0,18 dá 1,18.
Então o meu fator de correção vai ser 1,18. 10.000 vezes 1,18 dá 11.800, ou seja, após o período de 6 meses, Bruno terá de pagar um montante de R$ 11.800 ao banco. É o banco bonzinho, né? Seguindo o nosso baile, gente, vamos falar ainda de juros compostos. O que é os juros compostos? É o regime de juros que é mais utilizado no mercado financeiro, inclusive é chamado de juros comerciais. E nesse regime a taxa de juros é aplicada sobre o saldo anterior e não sobre o capital inicial, como nos juros simples. Exemplo: Sérgio tomou um empréstimo no banco no valor de R$12.000 a ser quitado após 4 meses no regime de juros compostos. A taxa é de 5% ao mês. Qual é o montante a ser pago por Sérgio? Não sei. Mas eu sei que o banco faz a seguinte conta, ó. Mês a mês eu vou anotar os resultados. No primeiro mês, o montante, ou seja, o valor que o Sérgio está devendo para o banco vai ser 12.000 vezes 1, que é 100%, mais os juros daquele mês, que é 5%. 1 mais 0,05. Ou seja, o Sérgio está devendo 12.000 vezes 1,05, que dá R$ 12.600. Então, no primeiro mês, o valor total da dívida do Sérgio passa de 2.000 para 2.600. O banco, ao invés de cobrar só esses R$600 no segundo mês, faz o seguinte, ele recalcula a dívida. No segundo mês, o montante devido pelo Sérgio vai ser calculado sobre 12.600, não sobre os 12.000 original. Ou seja, vai ser esses 12.600 multiplicados por 1, que é 100%, mais 0,05, que é os juros, 5%, que está entrando naquele mês. Ou seja, vai ser de 2.600 vezes 1,05. Multiplicando, você vai ter que no segundo mês o saldo devedor do Sérgio vai passar a ser de R$ 13.230. Tranquilo? Isso foi no segundo mês. No terceiro mês, o que o banco vai fazer? Ao invés de calcular sobre 12.000 ou sobre 2.600, eles vão calcular os juros de 5%, agora sobre 13.230, que é o saldo devedor. Então, o montante do terceiro mês vai ser 13.230 vezes o fator de correção, que é 1 mais a porcentagem, mais 5%, mais 0,05. 13.230 vezes 1,05 é igual a 13.891,50. Ou seja, após 3 meses, o saldo devedor do Sérgio é de R$ 13.891,50. E no último mês, o Sérgio vai calcular, o banco vai calcular o saldo devedor do Sérgio multiplicando 13.891,50 pelo fator de correção, que é 1 mais 5%, 100% mais 5%, 105%, 1,05. 13.891,50 vezes 1,05, ou seja, o quarto montante, ao final do quarto mês, o Sérgio vai estar devendo R$ 14.586,08 para o banco. Repara, gente, que é mais do que ele deveria se fosse juros simples. Se fosse juros simples, seria R$ 600, 4 vezes, R$ 2.400, daria um total de R$ 14.400. Aqui, ele está devendo R$ 14.586,08, um pouco mais, né? Então, repara que os juros compostos são totalmente diferentes, você tem que calcular mês a mês. E a gente vai ver um macetinho para isso. Aliás, gente, não é macete, tá? A gente consegue deduzir que, ao invés de somar sempre a mesma coisa, multipliquei sempre pelo mesmo fator de correção, que é 1 mais i, no caso do exemplo, 1 mais 5%, 1,05. Então, no fator de correção dos juros compostos, em vez de somar a mesma coisa para calcular o montante, eu vou multiplicar o montante anterior sempre pelo mesmo valor. E seguindo essa lógica, eu vou conseguir deduzir a seguinte formulazinha. Nos juros compostos, o montante é capital que multiplica 1 mais i elevado a t. Capital que multiplica, entre parênteses, 1 mais a taxa, que é o fator de correção, elevado a t, não somado ou multiplicado. Nos juros simples, o t fica dentro multiplicado com o i. Nos juros compostos, o t fica fora elevado no expoente. Então, toma cuidado quando for usar a fórmula dos juros simples e a fórmula dos juros compostos. No exemplo, a gente teria o seguinte, o montante, após 4 meses, ia ser 12.000, que é o capital, que multiplica 1 mais 0,05, que é a taxa de juros, né, 5%, 0,05, elevado a t, são 4 meses, então o expoente vai ser 4. 12.000 vezes 1,05 elevado à quarta potência. E galera, isso aqui não é uma coisa que a gente consegue fazer com tranquilidade na mão, né? Então a gente deve usar bastante aqui calculadora, de preferência calculadora científica. Fazendo a continha, essa potência dá 1,215506 aproximadamente.
E aí essa multiplicação vai dar 14.586,08. Tá vendo, gente, como é que é bem aproximado? Bem aproximado. Você consegue chegar nessas contas usando essa fórmula. E claro, a gente deve usar a calculadora para fazer essas continhas que tem expoente na notação científica, né, nos juros compostos, que vai aparecer essa potência. Então, fiquem espertos aí, se você tiver acesso a uma calculadora científica, bom. Se não, alguns celulares, né, tanto da Apple quanto da Android, a calculadora já tem a função de calculadora científica, dá para usar também a calculadora do aparelho celular de vocês. Tudo bem? Para calcular tais potências, às vezes, quando você não puder usar a calculadora científica, o exercício vai dar as informações para vocês. Aplicando conhecimento, vamos lá. Lucinete mora em um apartamento alugado e o proprietário colocará o imóvel à venda por R$210 mil, valor que não será reajustado nos próximos meses. Ela tem 200 mil, que aplicou em um fundo de investimento a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Como o proprietário quer receber o valor do imóvel de uma única vez, ela decide deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja R$210 mil. Quantos meses o Lucinete deverá esperar para comprar o imóvel? Bom, gente, o que eu vou fazer, em vez de usar a fórmula, eu vou fazer como o exemplo inicial. Vamos fazer mês a mês. Eu quero que o montante seja 210 mil, pelo menos, né? Se ela tiver mais, claro que ela vai poder comprar, mas tem que ter pelo menos 210 mil. A taxa de 2% ao mês, eu quero saber quanto tempo. Bom, no primeiro mês, se ela aplicar, vai ser 200 mil vezes 1,02. Por que 1,02? É 1 mais I, 1 mais a taxa. 100% mais 2%, 102%, 1,02. Se eu multiplicar esse cara por 1,02, eu vou ter 204 mil. Então, após um mês, a Lucinete vai ter 204 mil lá no fundo de investimento. Deixou o dinheiro guardado. No segundo mês, ela vai pegar esse saldo e vai multiplicar por 1,02. Então, depois de 2 meses, ela vai ter R$208.080. Ainda não deu os 210 mil do apartamento. Ela deixou esse dinheiro aplicado mais um mês e corrigiu mais 2%. Então, após 3 meses, multiplicando 208.080 por 1,02, ela vai ter um montante de R$212.241,60. Opa, passou de 210 mil. Então, respondendo a pergunta, ela deverá manter o dinheiro aplicado por 3 meses nesse fundo e ainda vão lhe sobrar R$2.241,60. Bacana, né, gente? Bonitinho. Tá vendo como é que juros compostos não é difícil? Às vezes é só você fazer devagarinho que você vai conseguir chegar no resultado. Bom, mais um exercício para a gente treinar. Aplicando conhecimento número 8. Flávio aplicou um capital de R$8 mil durante 8 meses sob o regime de capitalização simples a uma taxa de juros de 7,5% ao semestre. No final do período, resgatou todo o montante e separou R$2.800 para pagar uma dívida. O que sobrou do resgate ele aplicou durante um ano sob o regime de capitalização composta a uma taxa de 5% ao semestre. Que valor ele resgatará ao fim desse ano? Caraca, professor, um monte de informação. É realmente, galera, uma questão trabalhosa, mas vamos ver aqui como é que faz. Não é difícil. Primeiro, se a taxa de capitalização simples é de 7,5% ao semestre, que é um período meio estranho, você concorda comigo que ela vai ser de 2,5% ao bimestre? Ah, professor, por quê? Porque um semestre tem 3 bimestres. Então, 8 meses, que é o dinheiro que lhe ficou aplicado, vão ser 4 bimestres. É bacana, gente, e é necessário, na verdade, você igualar ao período de tempo. Se o tempo está em bimestres, eu tenho que estar em bimestres. Se o tempo está em meses, eu tenho que estar em meses. Se o tempo está em anos, eu tenho que estar em anos. Se o tempo está em semestre, eu tenho que estar com a taxa de juros em semestre. Nesse caso, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Ele ficou com o dinheiro aplicado inicialmente durante 8 meses e a taxa de rendimento era de 7,5% ao semestre. Então eu vou transformar tudo em bimestre. 8 meses tem 4 bimestres e um semestre tem 3 bimestres. Então eu vou ter que na primeira aplicação de juros simples, os juros vão ser de 8 mil, que é o dinheiro que ele aplicou, vezes 2,5%, porque é o valor dos juros bimestral, vezes 4 bimestres, que são 8 meses. 2,5% ao bimestre, vezes 4 bimestres. Isso dá 8 mil, vezes 10%. 10% de 8 mil dá 800. Então, após esses 8 meses, o nosso querido amigo Flávio ficou com um montante de 8 mil mais 800, ou seja, de R$8.800.
Ah, professor, mas e aí? Aí vem a segunda parte. Ele falou que o Flávio vai pagar uma dívida de 2.800. Se eu pegar e tirar 2.800 desse valor, vão sobrar R$6.000, que Flávio vai aplicar juros compostos de 5% ao semestre durante um ano. Opa, um ano tem 2 semestres, aí o tempo e a taxa ficaram na mesma unidade. Então, em vez de usar um ano no expoente, eu vou usar 2 semestres. Desse modo, o montante dos juros compostos, porque é a segunda aplicação de juros compostos, vai ser capital vezes 1 mais i elevado a tempo, que vai ser 6.000 vezes 1 mais 0,05, que são 5%, elevado a 2. Por que 2? Porque são 5% ao semestre durante 2 semestres. Aí você vai ter 6.000 vezes 1,05 ao quadrado, que é igual a R$6.615. Faz a conta direta na calculadora ou faz separado igual a gente fez no slide anterior, tá? Eu prefiro fazer diretão aqui. 6.000 vezes 1,05 elevado a 2. R$6.615. Então, ao final desse ano, ele resgatará um montante de R$6.615. Mais um exercício, praticando aprendizado número 9. Considere um capital de R$1.000 aplicado a juros compostos que sofre desvalorização de 6% ao ano. Após 3 anos, qual será o montante? Ah, professor, tem como um capital sofrer desvalorização? Tem, galera. Imagine que o capital é o valor do bem que você tem. Se você comprar uma bicicleta elétrica hoje por R$1.000, ano que vem ela vai valer R$1.000 de novo? Não. Daqui a 2 anos ela não vai estar valendo menos? Daqui a 3 anos vai estar valendo menos ainda? Aí você tem uma desvalorização. Ele está falando aqui que esse capital está desvalorizando 6% ao ano. E ele quer saber, após 3 anos, qual será o montante. Qual é a diferença? Continua sendo juros compostos. Só que ao invés do nosso fator de correção ser uma soma, porque está aumentando, eu vou ter um desconto, vou ter uma subtração, porque está desvalorizando, diminuindo. Então, o C vai ser de 1.000 e o I, ao invés de ser de mais 6%, vai ser de menos 6% ao ano durante 3 anos. Jogando na fórmula do montante, M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. No nosso caso, 1.000 vezes 1 menos 0,06 elevado ao cubo. Por que menos? Porque está desvalorizando, é negativo. Vai ser 1.000 vezes 0,94 elevado ao cubo, fazendo a continha diretão. Esse montante após 3 anos vai ser igual a R$ 830,58. Bacana? Eu gostei dessa questão porque dá um bug aí, né? Porque você está tão acostumado a fazer usando mais, que quando ele fala desvalorização, você dá um mole e bota sinal de mais normal e esquece que é sinal de menos, porque desconto diminui. E com isso, eu espero que você não demore para resolver as questões de 1 a 8 do Praticando Aprendizado, nem as questões 4 e 5 de desenvolvimento de habilidade. Lembrando sempre, eventuais dúvidas você tem que anotar para poder tirar no reforço, para poder tirar na hora da correção dos exercícios na semana seguinte. Vou indo nessa, um forte abraço e saudações vascaínas. Sempre um prazer, galera, nós que voa, tamo junto.